Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso quinto vídeo da série de projetos de alvenaria em BIM. E hoje a gente vai falar sobre automação de projeto. Tá? A gente sabe que o projeto de alvenaria é um projeto bastante complexo, que demanda bastante esforço, bastante tempo, né? Principalmente dependendo do seu método de modelagem. Se você faz bloco a bloco, dependendo do tamanho do empreendimento, de quantos pavimentos são, você pode facilmente aí passar de um mês até 2 meses fazendo esse projeto. Tá? Então, qualquer tempo que a gente puder ganhar é muito significativo, tanto para a nossa empresa quanto para o cliente. E aí existem algumas ferramentas para isso, tá? A gente vai falar hoje do Dynamo, certo? E aí dentro do seu fluxo de trabalho, você tem que identificar o que é que pode ser automatizado ou não, né? Em geral, as tarefas mais repetitivas, aquelas que você está sempre fazendo, então, sempre tenho que colocar uma verga na janela. E aí eu falo tanto de modelagem como de documentação, tá? Não só a questão de verga, mas digamos lá, você sempre tem que criar os quantitativos, você sempre tem que criar as pranchas. Então essas tarefas que são repetitivas em geral, elas podem ser automatizadas, certo? Seja ela documentação, seja ela modelagem. Tá? É claro que o ideal seria você ter a própria modelagem da alvenaria em si, dos blocos, automatizada, certo? Tem alguns softwares que se propõem a fazer isso. Eu já testei alguns, mas para alvenaria de vedação o resultado não foi muito bom, né? Esse é o maior desafio que nós temos atualmente. Tem algumas pessoas tentando desenvolver essas rotinas, né? E com certeza vai ser um ganho enorme de produtividade, certo? Então, a ferramenta que a gente pode utilizar, no nosso caso aqui se tratando de Revit, é o Dynamo. Tá? O Dynamo ele fica aqui na aba de gerenciar. O último botão aqui, ó, tem o Dynamo e o Dynamo Player. Ele está cinza porque eu já abri. Vou mostrar para vocês só a interface do Dynamo, certo? Esse aqui é o Dynamo. Vou abrir uma rotina qualquer aqui, tá? E esse aqui é o Dynamo. O Dynamo é uma ferramenta de programação visual, certo? Então você não precisa saber programar, escrever códigos para fazer o Dynamo. Ele trabalha justamente com esses nodes, né? Aqui pega todos os elementos de uma certa categoria e assim por diante. Então é uma forma muito mais fácil de se programar, tá? E aí essa questão de organizar por cores também é uma estratégia, porque por vezes você tem rotinas muito grandes e aí você vai abrir daqui a alguns meses você se perde, né? Enfim, não vou aqui, não é objetivo a gente fazer uma aula de Dynamo aqui. Então vou fechar aqui a minha rotina e vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu uso no meu dia a dia no fluxo de trabalho no projeto de alvenaria, certo? Primeiro eu vou começar com algumas rotinas de modelagem e depois passar para a parte de documentação, beleza? Tá, a primeira rotina que eu vou mostrar para vocês, e aí eu abro aqui o Dynamo Player, que é uma interface que você não precisa abrir a rotina em si, né? Só pelos inputs você já consegue rodar. Eu separei aqui algumas rotinas, ó, acho que tem 10 aqui para mostrar para vocês. Não vou mostrar todas, tá? Vou dizer só a ideia aqui. Então vamos ver primeiro questão de inserir vergas, tá? Estou supondo aqui que eu estou numa análise preliminar. Esse modelo aqui eu criei só para isso, tá pessoal? Isso aqui não é um caso real não. Digamos que eu esteja numa análise preliminar e eu ainda estou no nível de modelagem que eu não comecei a modulação dos blocos, mas eu já consigo modelar as vergas com isso, tá? Então a minha rotina, só para vocês saberem, a parede amarela ela é de 14, bloco de 14, e a parede vermelha ela é bloco de 9, tá? Então eu digo aqui a rotina: use uma verga de 14, onde a largura da parede é 14 e eu quero essa verga com orelhinha de 12. A gente vai ver aqui o que é essa orelha. E uma espessura de 9. E aí eu dou play. Primeira vez que roda demora um pouquinho, depois fica mais rápido, tá? Pronto, rodou. Então o que é que o Dynamo fez? Ele procurou em todas as paredes de 14, ou seja, todas essas amarelas, procurou onde é que tinha porta, certo? Essa rotina aqui é para porta, não serve para janela aqui não, mas pode ser adaptada facilmente para isso. Então pegou todas as portas e colocou uma contraverga. No meu caso aqui eu só tinha uma, deixa eu ocultar a parede. A orelhinha que eu falo é isso aqui, ó. Dependendo da modulação, usa-se essa orelha, né? Então ele colocou a verga exatamente no local apropriado para o vão da abertura, certo?
E aí imagina um projeto que você tem 10 portas, 15 portas no pavimento. Esse tempo que você colocar uma por uma, você reduz a 10 segundos da rotina executando, tá? Outro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos fazer as de 9 também. Então, verga de 9, largura da parede de 9. Essa aqui eu vou botar sem orelha. E vou dar o play. E agora o Dynamo vai pegar somente essas paredes em vermelho, vai identificar as portas e colocar as vergas. Aí, já colocou. Em vermelho dá para ver melhor. Tá aqui a verga. Tá? Todas as vergas, já com a regra de transpasse de acordo com a largura da porta, tá? Questão de 20% do vão. Se bem que para portas abaixo aí de 1 metro, geralmente a gente passa 20 ou 30 centímetros, né? O critério depende aí de projetista para projetista. Então, veja aí, no análise preliminar você já consegue fazer uso dessas rotinas. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, no outro vídeo que eu gravei, em um projeto já com a modulação. Tá? Vou botar aqui para vocês verem. Pronto, pessoal. Agora vamos ver mais uma rotina aqui. Vamos ver as contravergas, como é que seriam. Então, a mesma coisa. Né? Contraverga, a rotina é bem similar aqui. Aperta o play, ele vai pegar as janelas, tá? E olha aqui a contraverga inserida, já também de acordo com o transpasse, tá? Se essa janela fosse maior, dependendo aí do tamanho, ele ia aumentar também essa contraverga, tá? Então essa é uma grande vantagem que trabalhar com softwares paramétricos traz pra gente, certo? Vamos ver mais rotinas aqui. Inserção de tela. Eu fiz a modulação de duas dessas paredes aqui. Que são as vergas que é o mesmo projeto, o mesmo modelo, eu só ocultei as paredes, tá? E fiz a modulação aqui da alvenaria em duas paredes. E a gente sabe que cada encontro desse com pilar vai precisar de uma tela de ligação, né? E essa tela você botar um a um dá um trabalho danado, né? Um bom tempo você gasta para colocar isso no projeto inteiro. Então, a gente tem uma rotina aqui de tela, onde a gente seleciona o link, tá? Essa estrutura aqui é um link, ou seja, é o arquivo que veio do calculista. Isso tem diferença na rotina, quando é um link ou quando não. Tá? Então, selecionei o link, disse que o bloco é de 14, ou seja, a tela é de 12, e eu quero que coloque nas fiadas ímpares. Tá? Eu vou dar o play. E aí o Dynamo vai identificar todos os blocos que tem ligação com o pilar e colocar as telas na interface aí, pilar alvenaria. Veja só, já no sentido correto. Isso aqui é sensacional, pessoal. O tempo que a gente passa para inserir essas telas aqui é bastante, tá? Não é coisa assim é um tempo precioso. Então essa rotina aqui ela vem para salvar aí algumas horas de trabalho, certo? No projeto que leva um mês, sei lá, 2 meses, isso aqui faz diferença sim, tá? Então essa aqui para inserir telas, deixa eu ver o que mais aqui. Ele tem de pranchar também, tá? Tem uma rotina que ele pega todas as elevações, cria as pranchas, joga as vistas dentro, já renomeia as pranchas com o nome da vista. Então a gente tem 120 elevações, ele cria 120 pranchas, todas numeradas na ordem e já com a vista dentro. Isso aí também é um ganho absurdo. A gente sabe que no Revit, para criar uma folha, a gente tem que vir aqui, criar uma folha, escolher o tamanho. E com a rotina não, tá? Com a rotina, aí em questão de 20 segundos a gente prancha 120 alvenarias, tá? Então realmente um ganho de tempo muito grande. Vou mostrar para vocês essa aqui de criar vista, tá? Eu fiz separado, parede horizontal com parede vertical, por uma questão só de simplificar a rotina, mas tem como fazer também ao mesmo tempo, as duas. Então deixa eu ver aqui o nome do nível que eu coloquei, paredes. Geralmente a gente não coloca esse tipo de nome não, tá? Foi só um teste aqui. A planta baixa é justamente essa marcação. A parede eu quero olhar para cima, tá? E já vou dizer o view template dessa elevação. Vou selecionar as paredes, sei lá, essas duas, e vou rodar.
E aí ele já criou. Ficou grande aqui por causa da escala, mas já criou a vista. Como é que eu faria para criar se não fosse isso? Tem algumas, a gente tem aqui em elevação, tem essas duas opções. Geralmente a gente usa essa frame elevation, ou seja, eu teria que ter um eixo aqui para depois vir aqui na elevação, adicionar essa elevação. E aí você veja que ela vem enorme, você tem que reduzir. Quando abrir essa elevação, ela vem também totalmente configurada com relação à altura, então tem que ajeitar a altura também, a não ser que você trabalhe com caixa de escopo, né, que é uma ferramenta aí do Revit. Mas criar vista realmente é um trabalho. Ao contrário dessa rotina aqui, né, às vezes ela tem uma amarração, ela acaba pegando, mas é só você arrastar um pouquinho aqui, né, definir os limites, abrir a elevação. Isso aqui não vai ter nada porque não tem parede. Vamos ver essa daqui, ajustar os limites. Perceba que a largura ela já vem de acordo com a parede. Então se é uma parede de 14, a profundidade dessa vista vai ser 14. Se é uma parede de 9, a profundidade da vista já está 9, tá vendo? Então você não precisa ajustar isso. Abrir a elevação, já veio com o recorte da vista aqui já no local correto, né? Então também é um ganho de tempo muito grande, tá? Vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo para um modelo que tem, sei lá, aqui 10 paredes, mas pensa aí na vida real, 120 paredes, 130 paredes, e você conseguir automatizar isso é um tempo muito precioso, tá? Vou mostrar para vocês agora, por último, para a gente finalizar aqui, a rotina de criação de quantitativos, tá? Abri um outro projeto aqui para a gente ver, tá? Esse é um projeto real, já com as vistas todas criadas, tá? Olha o número de paredes que tem esse projeto, 128. 128 é essa daqui, mas tem muito mais, né? Deixa eu abrir aqui as elevações. Não, essa não. Essa sim. Ó. 166 paredes e são 2 pavimentos, tá? Ou seja, tem bastante parede aqui. Como é que seria a criação de tabela de quantitativo? A gente coloca um parâmetro em cada bloco desse, né? Infelizmente, isso é um pouco manual. Já tem uma rotina aqui, que é essa 10 que a gente está desenvolvendo para automatizar isso. Na verdade já está pronta, tá? Vou até mostrar ela para vocês aqui. Como é que eu faço para criar essa tabela? Eu venho aqui, nova tabela. No nosso caso a gente usa modelo genérico, né? Não sei se é a melhor estratégia. Vou fazer um vídeo aí com o Emanuel sobre famílias para ele aconselhar. É bom que eu já pego uma consultoria gratuita. Escolho aqui tipo, um contador, e uso o parâmetro que eu uso para a parede, e vou dar um ok aqui rapidinho. Vai demorar um pouco porque são muitas paredes, né? Então ele vai pegar todos os blocos desse modelo, tá? Criou, inclusive pegou coisa aqui, ó, tá vendo? Coisa que nem de ver. Nessa hora que você vê que a modelagem não tem que ter mais cuidado durante a modelagem, né? Mas enfim, vou filtrar pelo parâmetro de marca e você pegue só a parede 1. E já vou dizer aqui para ele agrupar por tipo. Pronto. E ele vai filtrar somente a parede 1. Ele me deu o quantitativo. Aí eu teria que ajeitar aqui a formatação, né? Ou então já ter um view template, que é o mais correto, e aplicar. Esse tempo aí foi para criar uma tabela, né? Imagina para 166. Então a gente tem essa rotina aqui. Deixa eu apagar essa tabela. Criar quantitativos, né? Aliás, não tem nem input, tem que rodar direto. Porque você não precisa nem dizer nada a ela, você só dá o play e ela vai gerar esses quantitativos para você. Terminou de rodar, né? Eu contei aqui, deu cerca de 10 a 15 segundos. E aí tem todas as tabelas, tá? Vamos abrir uma. Aqui é aquela mesma tabela que eu fiz, né? Levei aí uns 30 segundos para fazer cada uma dessa automaticamente, tá? Cada um referenciado à sua parede. Então isso aqui também é um ganho de tempo muito grande, certo, pessoal? Então essa parte da documentação, principalmente, a gente consegue fazer rotinas relativamente fáceis de se fazer, tá? Você não precisa nem ser nenhum expert em Dynamo para fazer. E o custo-benefício, digamos, é muito alto.
O tempo que você consegue ganhar aí com relação ao esforço é muito alto. Vou mostrar para vocês aqui, eu falei de inserir o parâmetro, né? Deixa eu ver aqui como é. Só abrir essa elevação para vocês verem como funciona. Cada tijolinho desse, ele tem aqui em Mark o nome da parede, o número, que é para poder filtrar lá no quantitativo. E aí isso tem que inserir um por um, tá? Você tem que entrar na parede, selecionar toda a elevação e inserir esse parâmetro. Vou mostrar a vocês agora com a rotina como fazer isso, tá? Voltei aqui para o outro modelo mais simplesinho, tá? Então a gente tem a nossa parede 1. Eu inseri nela o parâmetro aqui, o nome do parâmetro. Essa é a parede 1, tá? E aí isso aqui também é de forma automática, tá? E aí a gente vem para o parâmetro de inserir, a rotina de inserir o parâmetro do quantitativo, tá? E olha só, ele identificou a parede, que essa é a parede 1 e inseriu em cada bloquinho o nome parede 1, tá? Então não preciso mais entrar um por um e fazer adicionar esse parâmetro para o quantitativo, tá? Então também foi um ganho aí de produtividade bom, né? Como eu falei, o grande desafio agora é desenvolver a rotina que automatizar a modelagem dos blocos em si, né? Aí já é bem mais complexo, é um negócio bem mais para frente aí. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar a vocês. Espero que tenha dado assim, para quem não conhecia o Dynamo, tenha dado para ver o poder dele, né? Estou falando aqui de projeto de alvenaria, mas o poder do Dynamo é algo absurdo. Questão de design generativo, de automação de tarefas, é uma ferramenta muito potente realmente. Então, para quem trabalha com alvenaria, trouxe algumas ideias aí, né? Vocês podem implementar no fluxo de trabalho de vocês. Mapeie o processo, pense, quando eu estou fazendo um projeto, como é que eu faço, quais são as atividades, então destrinche cada atividade dessa, tá? E aí perceba o que é que eu posso automatizar daqui, geralmente quase tudo, certo? Então você identificando essas tarefas que podem ser automatizadas, aí você começa a criar rotinas que façam esse trabalho, tá bom? Obrigado aí, pessoal, mais um vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se você já usa alguma rotina, conta aqui pra gente também. Qualquer sugestão, deixa aí nos comentários também. E não esquece, quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações. E se puder deixar aquela curtida, a gente agradece bastante, tá bom? Até o próximo vídeo.